Conexão Prudente. Olá, bom dia, 11 horas e 10 minutos, 11h10 pelo horário de Brasília. Eu sou o Bruno Maluli e você está no Conexão Prudente. Hoje, segunda-feira, dia 14 de outubro de 2019, estamos aqui no alto da Avenida Washington Luiz, com 32 graus nos termômetros, o calor que vem chegando. Final de semana com um pouquinho de chuva, e vai ter alertas também para regiões do Brasil. Nós vamos falar sobre isso aqui no programa. Antes, boas-vindas a Mônica Guglielmi, hoje nossa convidada especial, comentarista do Conexão Prudente. Bom dia, Mônica. Bom dia, queridos colegas, bom dia, ouvintes, bom dia, presidente Prudente. E ele, que está com a gente também, Jonatas Caetano, bom dia. Muito bom dia, Bruno Maluli, um abraço para você, bom dia, Mônica Guglielmi, bom dia ao amigo ouvinte, mais uma semana se iniciando e muitos assuntos, estamos de volta. Estamos na área, Jonatas, 11 horas e 11 minutos, e você que está com a gente já sabe, né, facebook.com/prudenteam, ou então pelo WhatsApp, 18996333398, mande a sua mensagem, a sua pergunta, participe com a gente, que o programa está recheado de informações, e olha, tem notícia aqui para falar do Dias Toffoli que você vai ficar impressionado. E é notícia que tem a ver com cidade próxima a Presidente Prudente, que é Marília, aqui também no interior de São Paulo. Você vai entender daqui a pouquinho, porque o Conexão Prudente está no ar com os destaques de hoje. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Manchas de óleo e crise ambiental. Governadores do Nordeste estão em alerta máximo após vazamento. Já os turistas que têm viagem marcada se preocupam com a situação das praias brasileiras. Os motivos que levaram o PSL a pedir auditoria das contas de campanha de Bolsonaro. Semana importante no Senado. Quarta-feira pode encerrar discussão da reforma da Previdência. E as divisões do pré-sal que devem ser analisadas esta semana pela Casa. Na Câmara, o assunto será a análise da posse de armas. E os milagres que levaram à canonização de Irmã Dulce, a primeira santa nascida no Brasil. Essas e outras notícias a partir de agora no Conexão Prudente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 12 minutos, bom dia, bem-vindo, você que está com a gente no Conexão Prudente, com a produção de Beatriz Aelo, estamos começando aqui, eu, Jonatas Caetano, Mônica Guglielmi, e você que está com o seu rádio no ouvido, está no carro, está pela internet, aplicativos, tudo isso. Todos os canais abertos a partir de agora ao vivo, aqui no seu rádio, aqui no seu Facebook, no YouTube, em todos os canais, para falar primeiramente sobre esse assunto. Ninguém imaginava que ia azedar tão cedo, né? Essa relação entre PSL e Bolsonaro. A verdade é que o Luciano Bivar é uma figura conhecida aí em outros meios e a disputa de poder, enfim, não vamos dar spoiler, né, Jonatas? Vamos primeiro falar sobre isso, que o PSL pediu auditoria nas contas de Bolsonaro. Conexão Prudente. O comando do PSL irá pedir auditoria nas contas da campanha de Jair Bolsonaro. Essa é uma resposta do partido após o presidente e 21 parlamentares terem pedido à legenda acesso às contas para auditoria. O objetivo do grupo de deputados ao pedir a averiguação nas contas do PSL seria o de tentar encontrar irregularidades. Isso poderia servir de argumento jurídico para eles deixarem a legenda sem perder o mandato, como aponta a legislação eleitoral. Nesta semana, declarações públicas acentuaram a crise dentro do partido. Jair Bolsonaro disse que o presidente do PSL, Luciano Bivar, está, entre aspas, queimado, fecha aspas. Já o presidente do partido falou que Bolsonaro já está afastado da sigla. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Priscila Pasco. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 14 minutos, então tá aí. O PSL pediu
uma auditoria nas contas de campanha do Bolsonaro. O que é isso? Uma represália, porque o Bolsonaro declarou que pode deixar o PSL, enfim, está trocando farpas com o Luciano Bivar, que é o presidente do partido, e tudo isso por conta desse famoso laranjal do PSL. O próprio ministro o Álvaro Antônio, ele foi denunciado, então está sendo investigado, foi denunciado, não foi condenado ainda. E por isso, segundo o Bolsonaro, ele continua no governo. Acho até que o Bolsonaro, antes de assumir a presidência, tinha um discurso um pouco diferente. Ao meu ver, ele peca segurando esses ministros aí investigados, que já deveriam ter saído. Esse já deveria ter saído. Se eu fosse ele, eu me afastaria. Enfim, esse mais um problema para o Bolsonaro, né? O PSL parece um samba do crioulo doido e o Bolsonaro não cessa de arrumar abacaxi para descascar. E agora é um abacaxi grande, porque tem uma disputa de poder dentro de um partido que era minúsculo, é verdade, isso eu venho falando aqui. O Bolsonaro precisou de uma legenda que no caso foi o PSL. E o PSL precisou do Bolsonaro porque senão ia continuar sendo um nanico, né? Então, eu acho que não tem nenhum dos lados que fala assim, esse é mais importante. É uma do que briga o de outro. ego aí, né, Bruno? É complicado. E o que é verdade? É disputa de poder. Por isso, esses são os motivos que têm levado o Bolsonaro a dizer que vai sair do PSL e os membros do PSL, o presidente, a pedirem agora uma auditoria nas contas de campanha. A verdade é assim, quando o Bolsonaro tem algumas atitudes que a gente compara com governos anteriores, uma coisa eu preciso dizer, viu, Jonatas? No PT não tem essa falta de unidade, não. A união é pelo projeto de poder. E por isso, muitas vezes... Então, mesmo quando tem um companheiro, no caso deles lá, extremamente enrolado com a justiça, condenado em segunda instância, como é o caso do presidiário Lula, eles ficam com essa palhaçada de dizer Lula livre, etc., perseguição. Pelo menos no caso do PSL, ele ainda não defende os bandidos, né? Mas, é claro, no caso de condenação tem que sair na hora, mas eu acho que é complicado você ter um ministro, se tiver fortes indícios, que esteja no poder, porque atrapalha. Eu acho que o próprio Bolsonaro é atrapalhado desde quando surgiu o problema com o Flávio, filho dele, e ele acaba ficando à mercê. Ele poderia ter chamado mais para o enfrentamento os senadores e também os deputados, mas não chamou Mas porque... esse é o grande problema da omissão dele, né, Bruno? Eu acredito que é por conta de segurar a batata quente do Flávio Bolsonaro. Bruno, e vale ressaltar também que o Luciano Bivar tem um passado na política aí. Muita gente não sabe, mas o Luciano Bivar, quando a Marina Silva era do PV, ele foi candidato a vice-presidente na chapa dela. Então ideologicamente, né, para não falar democraticamente, ideologicamente, eu gostaria de entender qual é a posição do senhor Bivar, porque é difícil, hein? Como é que você consegue estar na mesma chapa da Marina e do Bolsonaro? Estranho, hein? A gente tem visto questões, não digo que o Bolsonaro é contra a defesa do meio ambiente, mas a Marina é radical, defensor do meio ambiente, e o Bolsonaro, ele preza para um desenvolvimento sem tanta importância ambiental. Não tanta importância, mas ele, na cabeça dele, segundo ele, algumas questões ambientais são de ONGs, são forçadas, não são verdadeiras. Até que ponto ele está certo, eu não sei. Mas até a imprensa não, aquela parte da imprensa que a gente sabe que só joga um lado, utilizou muito de questões ambientais para bater nele. E aí deu armas, né? Municiou um presidente francês que é um brincalhão, que ele não sabe nem da onde vem o oxigênio que ele respira, porque ele disse que a Amazônia é o pulmão brasileiro. E eu disse que não é de forma alguma, porque ela consome todo o oxigênio que ela produz. Então já ouvi muitas pessoas falando isso, né, defendendo isso, porque escutaram do presidente francês. A Amazônia não é o pulmão do planeta, porque ela consome todo o oxigênio que ela produz. Então, mas acaba que discursos
mais ou menos antiambientalistas e tal, acabam gerando esse tipo de burburinho. Então, na prática, nem vejo o Bolsonaro a favor aí do desmatamento, das queimadas, mas na hora de discursar, precisa segurar um pouquinho, né? Agora mais uma questão que é dos garimpeiros. O Bolsonaro se reuniu com eles estavam juntos, agora eles querem fechar a rodovia. Vai trabalhar, pessoal, com coisa lícita. Se o garimpo é ilegal, isso é ilícito. Não tem conversa, não tem discussão. Não adianta. Se é ilícito, vai procurar trabalhar em algo lícito. Não adianta porque é 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Se for ilícito, vai continuar ilícito. Se você juntar o que tem de traficante de droga no Brasil, eu ia dizer, Bruno, tem mais de 10 mil pessoas. Então você imagina se esse pessoal juntar num grupo e falar, não, vamos parar todo o Brasil, porque nosso ramo de trabalho não está sendo, nós não estamos podendo trabalhar. Quer dizer, tá difícil, né? Ô Bruno, e só para trazer aquela velha frase, recordar é viver, né? Marina Silva, que foi ministra do meio ambiente no governo do presidiário, o companheiro Lula, e no ano de 2007, enquanto ela era ministra do meio ambiente, uma barragem de rejeitos de bauxita se rompeu no dia 11 de janeiro de 2007, no município de Miraí, a 335 quilômetros da capital, Belo Horizonte, e deixou mais de 100 mil pessoas sem água e 3 mil desabrigados. Ou seja, todo mundo esqueceu. Se ela é tão defensora do meio ambiente, por que não houve punição para os culpados naquela época? É verdade, né, Jotas, que desastres ambientais, infelizmente, acontecem, seja com a Marina Silva e o Lula ou o Bolsonaro, enfim. Bruno, mas nesse tipo de desastre existe uma coisa chamada prevenção, só que custa caro. E a verdade é que empresas de grande porte acabam tendo, como está sendo provado até o caso de Brumadinho, laudos fantasiosos e tudo que envolve muito dinheiro. Então é preciso fiscalizar, porque vai você abrir um comérciozinho aqui em Presidente Prudente, ou em qualquer cidade aqui da região, vai lá, coloca uma barraquinha na rua, simplesmente abre e começa a vender para ver se não vem o fiscal da prefeitura porque você não tem alvará, ou porque você está em local irregular. Vem o bombeiro porque você não tem banheiro, vem o fiscal porque você não tem... Eu não estou dizendo que tem que fazer fora da lei, não. Eu estou só colocando que o pequeno, você que está aí, que vai abrir uma MEI, um microempreendedor individual, que vai vender um pouquinho para se sustentar, sofre todas as sanções. Todas as sanções. Agora, o grande acaba sendo beneficiado, né? É o famoso Costa Quente. 11 horas e 23 minutos, 11h23, já que o assunto é meio ambiente, vamos falar sobre esse terrível desastre e que até agora não se sabe de onde veio, como aconteceu, e é preciso que se descubra, porque cada dia que passa é mais difícil. Vamos lá, manchas de óleo estão preocupando os governadores do Nordeste. Conexão Prudente. Conexão Prudente. As manchas de óleo que se espalham pela costa do Nordeste brasileiro têm preocupado prefeitos e governadores da região. Nesta segunda-feira, o governo da Bahia vai assinar um decreto estadual de emergência com a liberação de recursos para os municípios atingidos por manchas de óleo no litoral do estado. Em um balanço divulgado neste fim de semana, a Prefeitura de Salvador informou que recolheu ao menos 36 quilos de petróleo das praias da cidade. Em Alagoas, um golfinho com manchas de óleo foi encontrado morto no município Feliz Deserto. Apesar disso, o gerente de gerenciamento costeiro do Instituto do Meio Ambiente do Estado, Ricardo César, garantiu que as praias estão próprias para o banho. Passa para a população essa tranquilidade e aos usuários que podem usar as nossas praias sem risco nenhum. Deve-se apenas evitar sentar ou andar sobre áreas que ainda apresentam pequenos fragmentos. O último balanço do IBAMA aponta que 13 tartarugas e uma ave já morreram vítimas do material no Nordeste.
Nesta semana, o assunto também será pauta no Congresso Nacional, que deve ouvir os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Segundo o senador Fabiano Contarato, da Rede, é preciso saber de onde veio o óleo e, principalmente, garantir auxílio às cidades afetadas. Quais medidas são necessárias e se vêm sendo tomadas para resolver esse caso de poluição ambiental e marítima? O governo brasileiro pediu à Shell que explique o aparecimento de barris ligados à empresa no litoral do Nordeste. Por nota, a empresa garantiu que o conteúdo original dos tambores não tem relação com óleo cru encontrado em diferentes praias da costa brasileira. Análises do IBAMA e da Universidade Federal da Bahia apontaram que o óleo pode ser da Venezuela, o que o governo do país nega. O ecossistema costeiro do Nordeste é considerado muito frágil por conter grande variedade de paisagens com manguezais, enseadas e recifes de corais. O turismo na região também já foi afetado. Comerciantes relatam queda de até 40% no movimento das praias desde o início da contaminação. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Tá aí esse grave fato que aconteceu no litoral brasileiro. Agora os governadores, prefeitos dizerem que as praias estão com condições normais para receber turistas, eu não colocaria dessa forma. Eu acho que podem ter locais sim, sem a poluição, sem o risco. Agora, a partir do momento que você tem morte de golfinhos, tartarugas, como é que você vai se banhar? Essa é a pergunta. Se você vê, né, como a gente tem visto imagens, fotos, vídeos, enfim, imagens de manchas de óleo na praia, como é que você vai deixar o turista frequentar? Levar seu filho lá, criança, idoso, como é que faz? Justamente nesse ponto, e já nós vamos falar um pouquinho, levantar a hipótese da Venezuela, eu vou explicar o que pode ter acontecido, mas é nesse ponto também que tem a preocupação. Turistas com viagem marcada para o Nordeste não sabem o que fazer pelas situações das praias. Vamos acompanhar. Conexão Prudente. A servidora pública Aline Luiz Carvalho vai viajar de férias com o marido para o Nordeste. Mesmo com as notícias da mancha de óleo na região, a Aline decidiu manter os planos do passeio, marcado para este domingo. Não, cogitar cancelar não, mas já estou me preparando aqui para o que vamos encontrar lá, né? A gente recebeu com tristeza e apreensão, né? Porque além de frustrar a expectativa das férias, né? De passar uns dias de descanso num paraíso, ainda tem a questão ambiental que é gravíssima, né? E a ideia é essa mesmo. De acordo com a Associação Brasileira de Agência de Viagens, ABAV, o turismo na região não sofreu quedas. Isso porque as praias mais frequentadas não foram atingidas pela substância. A expectativa da presidente da ABAV Nacional, Magda Assar, é que as autoridades resolvam o problema o quanto antes. Nós estamos entrando agora em dezembro, na grande temporada de verão do Brasil. E a gente espera fortemente todos os diretamente envolvidos, né, IBAMA, a Marinha, o Ministério do Meio Ambiente, enfim, que eles resolvam esse problema para que não afete nada a nossa temporada de verão. Para os turistas que pensam em viajar para a região, a presidente tem uma sugestão. Eu gostaria muito que as pessoas que forem viajar ou forem adquirir pacotes agora, que procurassem um bom agente de viagem, que vai poder lhe orientar, porque é importante que você saiba exatamente para onde você está indo, o impacto que essa cidade sofreu, e só um bom agente de viagens vai poder te orientar e te direcionar para um destino que vai atender todas as suas necessidades. Segundo dados do IBAMA, as primeiras manchas de óleo foram identificadas no fim de agosto no litoral da Paraíba. O Instituto já contabilizou 151 regiões afetadas em 9 estados brasileiros. Em nota, o Instituto informou que continua a realizar o estudo do impacto ambiental na região e que será definido o prazo de ação para a limpeza das praias. A investigação de origem do produto é conduzida pela Marinha,
que junto com a Polícia Federal notificou 30 navios-tanques de 10 diferentes bandeiras a prestarem esclarecimentos. Em análise, a Petrobras concluiu que a substância encontrada é petróleo cru, não produzido no país. A empresa está treinando moradores locais para ajudarem na limpeza das regiões afetadas. Com a colaboração de Lucas Faria, da Rádio Nacional em Brasília, Fabiana Pérez. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 30 minutos, mais conhecido como 11h30, a gente fala agora as possibilidades. Existem algumas hipóteses levantadas aí pelos especialistas, entre elas são a transferência em mar aberto de petróleo entre duas embarcações. E aí, como que seria? Duas embarcações, elas ficariam lado a lado, com boias para protegerem aí a colisão. Elas não param, não deixam de navegar, a navegação continua mais uma velocidade bem baixa e dutos são colocados entre as duas embarcações para fazer a transferência de petróleo. E aí a chance de derramamento é muito grande. E é bom dizer, se for isso, é ilegal. É proibido. Para fazer essa transferência tem que ter autorização, todo monte de regras de segurança e não pode ser feito em mar aberto. E a hipótese é que isso ocorreu de 30 a 40 quilômetros da costa brasileira, ou seja, em local proibido. Enfim, essa é uma hipótese. Outra hipótese é que a Venezuela, como existe essa possibilidade de ser óleo venezuelano, ela está com um embargo dos Estados Unidos pela ditadura do Nicolás Maduro. Nós falamos já bastante sobre esse assunto aqui no programa e a situação lá continua na mesma, né? E o que acontece? Por conta dos embargos para com o país, para com a Venezuela, existem navios fantasmas. É um absurdo, mas existe. Carregando petróleo no mar, sem como se fosse o avião ter o transponder, que é o que identifica onde que ele está no radar, com o equipamento desse navio sem funcionar, desligado. Então não se consegue visualizar no radar, só pode ser pego numa abordagem aí em loco, alguma guarda costeira, o que é muito difícil, já vista, né, as dimensões oceânicas. Então você pensa, a Venezuela pode ter sido um navio fantasma que afundou, pode ter sido uma transferência de petróleo, pode ter sido aí um derramamento mesmo, no sentido que um navio ele teve uma avaria no seu casco, ele perdeu uma boa quantidade de petróleo, mas mesmo assim não perdeu flutuabilidade, continuou navegando. E a pior das hipóteses, que é que isso foi intencional. Existe essa possibilidade, vamos dizer, a própria Venezuela derramou petróleo no litoral brasileiro. São essas as hipóteses, todas elas preocupantes, e é preciso encontrar o culpado, encontrar aí de onde surgiu esse óleo, né, Mônica? Exatamente, porque além de é um desastre ambiental enorme, não é? E vindo da Venezuela, fica difícil, né? Depois uma punição ou que eles tomem as devidas providências, se realmente for, que eles tomem as devidas providências para nos ressarcir, para resolver o problema. A minha opinião é que se for intencional é muito difícil de descobrir, mas se for intencional é preciso que isso seja levado para o Conselho de Segurança da ONU e algo precisa ser feito, porque isso tem a ver com a nossa soberania. Um país não pode vir aqui derramar óleo no litoral e isso ficar por isso mesmo. Já basta notícias que eu trouxe aqui há alguns meses, ao vivo, entrevista com o nosso companheiro radialista de Pacaraima, fronteira lá do Brasil com a Venezuela, de que brasileiros foram mortos pelo exército venezuelano e até dentro do lado brasileiro. Isso aí já é um crime por si só. É claro que a pacificidade, ser pacífico é uma grande qualidade do Brasil, mas não dá para aceitar tudo e ficar calado, não. 11 horas e 34 minutos, 11h34, vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre Previdência Social, sobre pré-sal e outros assuntos importantes. Até a nova, agora foi canonizada, portanto a Santa Dulce dos Pobres, é isso? Santa Dulce dos Pobres, vamos falar sobre isso também daqui a pouco.
Conexão Prudente. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças, com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300. Guerreiro Empreendimentos, Incorporação e Construção apresenta Edifício Sunset Home Club Epitácio. Apartamentos modernos de 81 metros quadrados, com área gourmet às margens do Rio Paraná, com vista para o pôr do sol mais bonito do Brasil. Valores especiais de pré-lançamento com unidades limitadas. Mais informações, acesse guerreiroempreendimentos.com.br e cadastre-se. Sunset Home Club Epitácio, o seu pôr do sol exclusivo. Agamax Locação, um container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 37 minutos, 11h37. Tem um assunto aqui que a gente pode esmiuçar mais ao longo da semana, porque é um assunto grave, delicado, complicado e que foi trazido aí pela revista Cruzoé, em reportagem assinada aqui por Fábio Leite, e vamos tentar aí explicar essa situação. Ao longo da semana a gente vai falando um pouco mais. Mas a reportagem tem o título de Irmão Problema. No caso, o Irmão Problema é irmão de Dias Toffoli. É o Tiziano Toffoli. Ele foi prefeito petista, né? Claro, Dias Toffoli ele era advogado do PT, funcionário... A família dele é de Marília. É de Marília, aqui próximo a Presidente Prudente. O Dias Toffoli foi advogado do PT, era funcionário do Lula, né? E, enfim. E o Tiziano Toffoli, irmão do Dias Toffoli, ex-prefeito petista, e ele é ex-prefeito de Marília. O que acontece? Olha só que coisa escabrosa que levantou aqui a reportagem da revista. E, enfim, o ano de 2012, o irmão do Dias Toffoli, o Tiziano Toffoli, foi condenado civil e criminalmente por gastos indevidos com dinheiro público e também, isso foi em 2012, durante os 10 meses que ele comandou a cidade. Mas aí você vai querer entender como é que ele chegou lá, tal, porque ele era vice-prefeito. Não chegou por maneiras louváveis. Né, pelas informações da revista aqui, é muito, muito grave. Enfim, os dois eles não estão aparecendo mais não, que na verdade os dois é o Sojinha, né, que é o Antônio Carlos Guilherme de Souza, cunhado de Tiziano, que também foi presidente do MAC, o Marília Atlético Clube. E, enfim, os dois estão sumidos de Marília lá, e o problema é o seguinte, o Léo Pinheiro, da OAS, ele, em uma das delações, ele disse o seguinte, que em fevereiro de 2012, o Dias Toffoli
marcou um encontro no restaurante Piantella, lá em Brasília. E nesse restaurante quem marcou foi o Dias Toffoli, estariam lá o irmão dele, o Tiziano Toffoli, e o Sojinha, que era lá o assessor ligado ao irmão dele, e também o presidente aí, o Léo Pinheiro, estava presente nesse jantar. Em determinado momento, o Dias Toffoli, atual presidente do STF, deixou a mesa, teria deixado a mesa, e o irmão dele e esse Sojinha, né, que é o braço direito do irmão do Dias Toffoli, o Tiziano Toffoli e o Sojinha teriam pedido R$1 milhão ao empreiteiro para comprar a renúncia do então prefeito Mário Bugarelli, do PDT. Como contrapartida, eles entregariam à construtora uma obra de saneamento orçada em R$108 milhões na cidade de Marília. Por quê? Mesmo como vice-prefeito, ele tinha poder, o Tiziano Toffoli, sobre o departamento de água. O DAEM, de água e esgoto de Marília. Bom, e aí dois fatos, segundo a revista, dois fatos públicos alinham-se com a delação do Léo Pinheiro. Em março de 2012, no mês seguinte a esse suposto acerto de R$1 milhão, que era para pedir a renúncia do prefeito, do Bugarelli, esse Bugarelli, o prefeito de Marília na época, renunciou. E foi de forma surpreendente, sem alegar o motivo, deixou a prefeitura nas mãos de Tiziano Toffoli. Naquele dia, os vereadores votariam a instalação de uma comissão para processar e investigar a participação dele em uma espécie de mensalão local, que já tinha levado o chefe de gabinete dele à prisão. Mas o Bugarelli, veja só, já havia se livrado de 3 pedidos iguais. Enfim, em abril de 2013, já na gestão do sucessor do Bugarelli, do Tiziano Toffoli, do Vinícius Camarinha, do PSB, conhecido lá na política local também, não tão bem conhecido assim por coisas boas, a OAS assinou um contrato de R$106,8 milhões com o Departamento de Água e Esgoto de Marília, para concluir 3 estações de tratamento de esgoto. Camarinha também... Muita coincidência, né, Bruno? Não, a verdade é que o delator coincidência, vocês não acham? E cronologicamente bate. Aí que eu quero chegar aqui para a gente poder... O Camarinha também foi acusado pelo delator de receber propina vinculada ao contrato. Até porque, para dar continuidade, tinha que ter o dele, né? Apesar dos indícios, veja só, a delação envolvendo o irmão de Toffoli foi arquivada no mês passado pelo ministro Edson Fachin do STF. Mas por que o Edson Fachin arquivou? A pedido da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que alegou não haver provas suficientes nesse e outros 3 anexos de colaboração de Léo Pinheiro. E aí vocês lembram, e a gente viu o fato, e agora a gente consegue entender o porquê. A decisão dela, vocês lembram que a gente falou aqui, provocou o pedido coletivo de demissão de procuradores da Lava Jato em Brasília. Agora você está entendendo por que os procuradores deixaram a Lava Jato com a Raquel Dodge lá e até voltaram com o Aras. Ela pediu arquivamento. Bruno, nada daquilo procedia, não havia provas suficientes e os procuradores, no entanto, pedem demissão coletivamente. Estranho, né? Eles pediram por conta dessa estranho, atitude, né? Eles disseram que era por causa dessa atitude. Agora, a Raquel Dodge pegar uma delação que está ali com provas, com a cronologia montada e falar que não tem indício, tá na cara que a Raquel Dodge tem lado, sempre teve também. Isso é verdade. É aquela velha frase, né? Para os amigos do rei, tudo. Para os inimigos, a lei. Olha, é extremamente grave o que está acontecendo, porque o Dias Toffoli é presidente do STF. Se foi ele que marcou a reunião para pedir propina, como a revista traz aqui, e aí a propina pode ter saído R$1 milhão para pedir a renúncia de um prefeito para ele assumir, e aí depois vem uma obra de R$108 milhões para a OAS. Não dá. E a revista ainda diz, não é que na licitação, quem teria feito as regras dessa licitação teria sido a própria OAS, para que somente ela apresentasse os requisitos necessários para vencer a licitação. Isso segundo a revista Cruzoé. E o mais interessante de tudo que a revista traz nessa reportagem é o seguinte, é o fato dele sair da mesa
E momentos após ele sair da mesa, foi então, aconteceu o pedido de propina, ou seja, mas você acha se que chegaria nele e falasse, não, eu não sei de nada, eu não vi nada, mas você eu acha não o estava seguinte, ali. mas se ele marcou a reunião, mas no mínimo ele sabia o assunto. É claro que ele sabia, mas no mínimo, assim, né? pra colocar a situação, eu não sabia, eu não vi, porque o Lula disse que não sabia de nada também, que ele nunca viu nada. Eu quero dizer duas coisas para vocês. A primeira é a seguinte, a revista Cruzoé esteve em Marília e um funcionário da gestão petista, lá na época do Tiziano Toffoli, afirmou lá, lógico, anonimamente, até porque mexer com o presidente do STF, a gente aqui, se amanhecer preso, você já sabe por quê. Não pode falar, é censura, é esse tipo de Mexer coisa. com o PT pode dar morte A também, própria né, revista, o Celso Daniel que o diga, né? Mais de 8 testemunhas mortas. Muito mais de 8. Agora, a própria revista Cruzoé já foi alvo de censura pelo Dias Toffoli, foi ele que censurou. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte, a Cruzoé esteve em Marília, e aí um funcionário da gestão petista falou o seguinte, que a licitação foi elaborada pela própria OAS e entregue à Sojinha, ou seja, a empreiteira formulou as regras da concorrência e que ela mesma venceu. É impressionante. Segundo os acusados, o Tribunal de Contas aí aprovou. Mas, na verdade, ele tinha considerado algumas cláusulas restritivas. E aí, ele pediu correções de alguns itens. Enfim, o que eu acho que é importante a gente dizer aqui... Não, e tem muito mais coisa, viu? A gente está pegando um ponto porque é muito importante, mas existe um resort chamado Taiaiá, que o primo do Dias Toffoli é sócio do empreendimento, mas o Dias Toffoli, veja só... Né? Ele não tem participação em nenhuma matrícula oficialmente ligada a esse resort. É um resort gigantesco, uma coisa muito bonita, por sinal. Que fica em Rio Claro, é isso? Vou confirmar a cidade aqui. Mas veja só, o Dias Toffoli não é sócio oficialmente. Mas ele ganhou um título de cidadão. Quer ver? Esse aqui eu quero. Chama Angra Doce a região lá. Olha que chique, rapaz. Angra Doce. O primo dele chama Mário Humberto Degani, que é o sócio desse resort, que fica a 140 quilômetros do centro de Marília, em Ribeirão Claro. O Dias Toffoli ganhou o título de cidadão de Ribeirão Claro, segundo título assim, porque ele fomentou a indústria turística da cidade. Peraí. Não tenho nada a ver com isso. Se ele não é sócio... Eu não tenho nada a ver com isso, mas ganha um título de cidadão tendo fomentado a indústria turística da cidade. Agora, é estranho, né, Mônica? É no mínimo contraditório. Agora, eu quero dizer pra vocês assim, é um caso tão complicado que a gente até tenta conversar pra explicar. Mas, Conexão Prudente vai buscar os seus parceiros jornalísticos na cidade de Marília. A partir de hoje, nós somos mais uma pedra no sapato dos bandidos que querem acabar com o Brasil, que acham que podem tudo. Os deuses, eles não são deuses, e nós estamos aqui para tentar... Mas eles se acham e, do jeito que as coisas vão, eles têm um poder de deuses. É verdade, isso é verdade, né? E nós vamos buscar, Jonatas, os nossos grandes aí jornalistas de Marília. Eu tenho até um na mente aqui, grandes Carlos Teixeira, jornalista que trabalhamos juntos, acredito que esteja Nosso colega em Marília. marilhense deve estar lá. E vamos buscar, sim, novas informações exclusivas para você. Quem levantou o caso foi a revista Cruzoé, mas Conexão Prudente, a partir de agora, entra também nessa esfera. Bruno, já vamos batizar essa operação já? De Laranjal do STF? Laranjal do STF. Fica legal, né? É isso aí. Nós estamos em cima e agora, antes de ir para o intervalo, pelo menos algo pode ser que esteja aparecendo para dar um pouco mais de alento para a gente. Dias Toffoli, ele tá de bico. Dias Toffoli de bico. Ele não anda muito feliz com o Rodrigo Maia, Mônica. Por quê? Depois de passarem meses, né, muito próximos, trocando impressões regularmente, namorando, falando sobre o cenário político, olha, é uma falácia que esses dois estavam cometendo.
O presidente do Supremo Tribunal Federal se chateou com informações de que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não estaria mais tão empenhado nas articulações para barrar a CPI da Lava Toga. Ao contrário, pelas notícias levadas a Toffoli, ele teria até pedido ao presidente do DEM, o ACM Neto, que operasse para que a bancada do partido no Senado assinasse o requerimento para a instalação da comissão. A senadora Maria do Carmo de Sergipe seguiu a recomendação. Será que a Lava Toga vai sair do papel? Isso é um sonho. Como disse o Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho. É isso? Eu tive um sonho. Eu tenho um sonho. Eu acho que todo brasileiro. É a Lava Toga. Eu tenho um sonho. Todo brasileiro de bem tem, né, Bruno? Esse mesmo sonho, né? O meu sonho chama Lava Toga. 11 horas e 50 minutos, a gente volta já. Conexão Prudente. Guerreiro Empreendimentos Incorporação e Construção apresenta Edifício Sunset Home Club Epitácio. Apartamentos modernos de 81 metros quadrados com área gourmet às margens do Rio Paraná, com vista para o pôr do sol mais bonito do Brasil. Valores especiais de pré-lançamento com unidades limitadas. Mais informações acesse guerreiroempreendimentos.com.br e cadastre-se. Sunset Home Club Epitácio, o seu pôr do sol exclusivo. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Muito mais show, informação, esportes e prestação de serviço. 1070, Prudente AM. Conexão Prudente. 11 horas e 52 minutos, 11h52 pelo horário de Brasília. O Conexão Prudente está de volta no seu rádio. WhatsApp 18996333398, facebook.com/prudenteam. Obrigado pela audiência, pelo seu carinho. Eu, Bruno Maluli, com Jonatas Caetano e Mônica Guglielmi, ao vivo aqui no seu rádio e também na sua tela, por que não? 11h53 e vamos falar um pouco do Congresso Nacional. Poderia ajudar mais o Brasil, né? O Congresso, aliás, os poderes no geral ali. O Senado pode encerrar até quarta-feira a análise da PEC da Previdência Social. Conexão Prudente. O Senado pode encerrar nesta semana a análise do texto principal da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência Social. As 2 últimas sessões de discussão em plenário serão na terça e na quarta-feira. A expectativa é que, ainda na quarta, a PEC esteja pronta para votação em segundo turno. Entre as mudanças, a fixação da idade mínima para a aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres e o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. E a redução no valor da aposentadoria, que passa a considerar a média de todos os salários, enquanto hoje descarta os 20% mais baixos. A reforma também aumenta a contribuição para quem ganha acima do teto do INSS, atualmente em R$ 5.839, e estabelece regras de transição para os trabalhadores em atividade.
A reforma da Previdência é considerada prioritária pelo governo federal, que espera economizar pelo menos 800 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos. Mas não é o fim das mudanças. Em breve, o Congresso deve analisar uma outra PEC, considerada uma reforma paralela, e que deve definir as regras de aposentadoria em estados e municípios. Outra alteração em debate é a reforma da Previdência dos militares, que tramita em caráter terminativo na Comissão Especial na Câmara dos Deputados. A discussão e a votação do texto, que estavam marcadas para a semana passada, foram adiadas para esta terça. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 55 minutos, está aí a reforma da Previdência, está andando, deve acontecer, e é uma austeridade, a gente tem falado, para o bem do Brasil. Infelizmente, os governos anteriores gastaram mais do que deveriam, roubaram mais do que podiam, e aí sobrou a conta para nós brasileiros. Né, Bruno? É uma maneira em tese, de dizer, né? É uma maneira de dizer, roubaram mais do que podiam, mas a verdade é que o Brasil vem sendo roubado desde sempre, né? Não é uma exclusividade, não. PT roubou demais, mas Fernando Henrique Cardoso... Mas não foi o PT que criou a propina. Tá bom. A gente tem que dizer isso, né? É verdade. E assim, o FHC defendeu tanto Lula que fica claro que se puxar o baúzão lá, a coisa é feia. 11 horas e 55 minutos, 11h55, o Senado também quer falar sobre a divisão do pré-sal e a Câmara vai analisar posse de armas. Vamos acompanhar. Conexão Prudente. Teremos uma semana agitada no mundo político. Senadores e deputados estão com pautas polêmicas para votar. Após um longo embate entre as duas casas, finalmente houve um acordo para votar a divisão dos recursos do pré-sal na sessão onerosa. Estados e municípios ficarão com cerca de 15% cada um do valor arrecadado, cerca de 110 bilhões de reais. Pacificada a divisão dos 33 bi para estados e municípios, agora é a hora de aprovar o projeto, como pondera o líder do MDB, Eduardo Braga. Temos de aprovar o mais rápido possível a questão da transferência de recursos para estados e municípios dentro da sessão onerosa, já que o leilão acontecerá no dia 6 de novembro e a expectativa é que esse recurso possa ser transferido para estados e municípios, de acordo com a regra que for aprovada, até no mês de dezembro. Na Câmara, os deputados podem decidir o projeto de lei que trata sobre posse e porte de armas. A proposta teve a votação adiada por diversas vezes. Um dos pontos polêmicos é a anistia para quem tem armas não regularizadas. O relator, deputado Alexandre Leite, do Democratas, reconhece que os temas são polêmicos, mas acredita na votação da matéria ainda nesta semana. Só coloquei no relatório aquilo que eu tenho condições de defender, aquilo que é equilibrado. E aquilo que for polêmico, eu mesmo vou apontar para ser destacado e votado de forma separada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Além do Congresso, estaremos de olho nos movimentos do presidente Jair Bolsonaro e também dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao longo da semana, nos encontramos aqui, na sua rádio favorita. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 58 minutos, 11h58. E está acabando a Conexão Prudente, mas antes, é claro, eu acho que foi um final de semana muito importante, principalmente para os católicos. A primeira mulher nascida no Brasil, canonizada pela Igreja Católica. E agora, para a gente encerrar, uma homenagem, então, conhecendo os milagres que levaram a canonização da Irmã Dulce, que agora é a Santa Dulce dos pobres. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Neste domingo, Irmã Dulce foi canonizada como a primeira santa brasileira pela Igreja Católica no Vaticano. O Papa Francisco consagrou a freira baiana por 2 acontecimentos que a ciência não pôde explicar e só se pôde chamá-los de milagres. Um se deu em 2001. Em Itabaiana, interior de Sergipe, a funcionária pública Cláudia Araújo, depois de nascer seu segundo filho, sofria hemorragia há quase um dia em uma UTI. Seu médico disse ter feito tudo o que era possível e que só restava orar. Última esperança, Cláudia chamou um padre amigo da família. Ele pendurou um santinho de Irmã Dulce na haste do soro que Cláudia consumia e disse que ela olhasse para a freira e pedisse um milagre. Cláudia pediu,
a hemorragia parou e ela sobreviveu. O jornalista e escritor Graciliano Rocha, biógrafo da freira, com o livro Dulce, a Santa dos Pobres, detalha como foi. A pessoa veio acordar o médico falou assim, é para assinar o atestado de óbito, né? Aí a enfermeira falou, não, doutor, ela acordou, está falando e quer ver o senhor, ela quer saber do filho dela. Uma coisa assim, absolutamente impressionante, porque o resultado mais provável ali era a morte naquele quadro. É curioso também que a hemorragia pós-parto, da qual se salvou Cláudia, foi a mesma causa da morte da mãe de irmã Dulce, quando a filha ainda era uma criança de 7 anos. Pelo milagre, em 2009, o então Papa Bento XVI concedeu à freira o título de venerável. 2 anos depois, ela virou beata. O outro milagre que santificou irmã Dulce neste domingo aconteceu em 2014. Em uma noite, o músico baiano José Moreira, de cerca de 50 anos, se deitou para dormir com muita dor nos olhos. Ele não enxergava havia 14 anos por causa de um glaucoma e nesta noite padecia de uma conjuntivite. Para que a dor parasse, José alcançou na mesa de cabeceira uma miniatura de irmã Dulce, herdada da mãe, aproximou o objeto dos olhos e orou. E o que aconteceu? Graciliano conta. Aí o que acontece? Ele dorme, algumas horas depois ele acorda e ele vê um vulto. E ele aproxima-se daquele vulto, era a própria mão dele. É a primeira vez que ele começa a enxergar alguma coisa depois de 14 anos. Só que os documentos, o histórico médico dele, os exames dele, mostram que os nervos ópticos são os nervos ópticos de um cego. Irmã Dulce viveu até os 77 anos de idade. Com problemas respiratórios, morreu em 1992, na mesma Salvador, onde se dedicou a cuidar do próximo. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Conexão Prudente. Tá aí, importante saber, né? Muito legal. Então, um evento que aconteceu no Vaticano, o Papa Francisco canonizou a irmã Dulce. Chegou ao fim, Mônica Guglielmi. Obrigado, um abraço para você. Obrigada por me receber mais uma vez. E eu deixo aqui o meu abraço afetuoso a toda a Presidente Prudente e região que nos ouve. Abraço, Jonatas. Um abraço, Bruno. Amanhã estamos de volta. Um abraço pra você. Amanhã tem mais. Vem aí os craques da bola. Tchau, tchau. Conexão Prudente. Conexão Prudente.